Bom, então para estudar a fisiologia respiratória, nada melhor do que iniciar estudando o desenvolvimento do sistema respiratório. Bom, com aproximadamente 4 semanas de desenvolvimento embrionário, há o surgimento de um divertículo respiratório, ou também chamado de botão pulmonar, caudal e ventralmente ao quarto par de bolsas faríngeas da faringe primitiva. Esse divertículo se dá a partir de um sulco laringotraqueal. Se nós observarmos por meio da respectiva ilustração, nós podemos notar que tanto a faringe primordial quanto o divertículo respiratório são revestidos por um tecido conjuntivo embrionário chamado de mesoderma esplânico ou então mesênquima esplânico. E entre a faringe primordial e o divertículo respiratório há ainda uma abertura laringotraqueal. Esse divertículo respiratório alonga-se ainda mais, formando o botão respiratório, que então se bifurca, formando os botões ou brônquios primários, direito e esquerdo. As secções transversas de cada uma das ilustrações mostram o desenvolvimento do septo traqueoesofágico, que mais tarde será chamado de parede membranácea, ou seja, a separação entre tubo respiratório, a traqueia, e o esôfago. Por meio da próxima ilustração, agora de um plano frontal, nós podemos observar então o surgimento dos dois brotos brônquicos primários, um à direita e outro à esquerda, processo que se dá entre a quarta e a quinta semana de gestação. Aproximadamente no início da quinta semana de gestação, ao surgimento dos botões brônquicos secundários, 3 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Estes são então os primórdios dos lobos pulmonares. Já aproximadamente entre a sexta e a sétima semana, ao surgimento dos botões brônquicos terciários, também chamados de brônquios segmentares. À medida que esses brônquios, ou esses botões brônquicos, se desenvolvem no canal pericárdio peritoneal, eles adquirem uma camada do mesênquima esplâncnico, que dá então origem à pleura visceral, e outra camada de mesoderma somático, que dará origem à pleura parietal. E o espaço ou a cavidade entre essas duas camadas ou pleuras será a cavidade pleural. Bom, entre a sexta e a 16ª semana, os pulmões lembram uma glândula exócrina. Daí o nome desse período pseudoglandular.
E embora elementos como bronquíolos, capilares, células do tecido conjuntivo e o próprio tecido conjuntivo já estejam presentes nessa fase, esses pulmões ainda não são capazes de realizar trocas gasosas. No período canalicular, que compreende entre a 16ª e a 26ª semana, há um aumento na luz dos bronquíolos respiratórios, bem como nos bronquíolos terminais. Além disso, há um aumento também na quantidade de vasos sanguíneos, um aumento da vascularização. E aproximadamente na 24ª semana, há o surgimento de sacos terminais, ou também chamados alvéolos primitivos. E embora nessa fase já se tenha a presença dos elementos responsáveis pelas trocas gasosas, o sistema respiratório nessa etapa ainda é imaturo para esta função. Esse tecido só começa a ganhar um pouco mais de maturidade no chamado período do saco terminal, que ocorre após a 26ª semana até o período do nascimento. Nessa fase, há o desenvolvimento de mais sacos terminais ou alvéolos primitivos, e as células epiteliais começam a ficar mais achatadas, mais finas. Além disso, os capilares ficam mais justapostos, ou seja, mais próximos a esses alvéolos primitivos, que são revestidos por pneumócitos do tipo 1, ou células alveolares do tipo 1. Essas são as células que realizam as trocas gasosas. Além disso, também já há o surgimento entre essas células dos pneumócitos do tipo 2, ou as células alveolares do tipo 2. Essas células são as responsáveis por sintetizar e secretar o surfactante, uma substância que reduz a tensão superficial dos alvéolos, o que permite a expansão dessas estruturas e previne o seu colapso, o seu fechamento. Por isso, as chances de sobrevivência em bebês nascidos prematuramente são maiores após a 26ª semana. O período alveolar é o período onde há o desenvolvimento e maturação dos alvéolos e ocorre entre a 32ª semana de gestação e até aos 8 anos de idade. Nesse período, o revestimento epitelial vai ficando mais delgado, vai ficando mais fino, e os capilares ficam tão justapostos a esse epitélio que chegam até formarem protrusões no interior desses sacos terminais, desses alvéolos primitivos. Desse modo, a membrana alvéolo capilar, uma estrutura do parênquima pulmonar situada entre os capilares e entre o epitélio pavimentoso dos pulmões, fica fina o suficientemente
para permitir as trocas gasosas. 95% desse desenvolvimento alveolar se dá após o nascimento, sendo este concluído até os 3 anos de idade. No entanto, novos alvéolos podem ser produzidos até os 8 anos de idade. Aproximadamente 150 milhões de alvéolos estão presentes no recém-nascido a termo, e esse valor é dobrado em pulmões adultos. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências.